O Brasil ultrapassou hoje a triste, mas triste mesmo, marca de 400 mil mortes por Covid-19, de acordo com informações do consórcio dos veículos de imprensa. No início da tarde, o total de óbitos chegou a 400.021, enquanto o número de casos subiu para 14.541.806. O balanço é feito com base em dados das secretarias estaduais de saúde. Os últimos 100 mil óbitos foram registrados em apenas 36 dias. Nesta quinta-feira, no início da sessão do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, lamentou a marca atingida e também prestou solidariedade às vítimas. Gostaria de, ao iniciar essa sessão, manifestar mais uma vez a minha profunda solidariedade em meu nome, em nome de todos os integrantes da Corte, às vítimas dessa pandemia que assolou o nosso país. Infelizmente, as notícias que nos chegam indicam que hoje nós alcançamos a marca de 400 mil mortos. O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de críticas hoje em uma sessão do Parlamento Europeu que discutiu a pandemia na América Latina. O eurodeputado espanhol Miguel Urbán afirmou que a necropolítica do mandatário constitui um crime contra a humanidade e que Bolsonaro deve sim ser investigado. Já a portuguesa Isabel Santos disse que a situação no Brasil é mais difícil por causa do irracional negacionismo de Bolsonaro. Os legisladores considerados conservadores também fizeram críticas à condução da pandemia na América Latina, mas não citaram o presidente brasileiro. Gente, eu queria colocar na roda aqui também a situação da Índia, né? Porque nós vimos aí quase 400 mil casos dessa nova variante indiana. Isso preocupa bastante. A gente comentou bastante de manhã a questão do fechamento ou não do espaço aéreo. Como é que vocês estão vendo a eficácia da vacina para essa nova variante que apareceu na Índia? Esse ciclo não vai acabar nunca. Amanda, traz para a gente a sua visão. A gente percebe que o epicentro da Covid-19 vai mudando no mundo, né? Há pouco tempo era o Brasil, agora é a Índia, que tem uma população muito maior, então a gente vê esse número estrondoso de casos, mais de 400 mil casos. Ainda tem um baixo ou menor número de mortes, né, principalmente comparado a 1 milhão de habitantes. Muita gente acha que esses números não estão sendo contados corretamente, às vezes não por má fé, mas também por uma questão de logística, que na Índia é muito precária, os corpos costumam ser queimados, às vezes você vê muitos deles cremados ao mesmo tempo, né? Então você tem uma dificuldade, às vezes, de contabilizar essas mortes na Índia. De qualquer forma, eu gostaria de voltar um pouco para o Brasil, Paulo, para falar essa triste marca, que são os 400 mil mortos, como você disse aí no início. Levamos 36 dias para chegar a esses últimos 100 mil, né, dos 300 para os 400 mil. Para efeitos de comparação, nós chegamos aos primeiros 100 mil mortos da pandemia no ano passado em quase 5 meses. Então, essa é a velocidade da variante e também do relaxamento da população em relação às medidas restritivas. Abril é o mês mais mortal da pandemia até agora. Março e abril foram meses de colapso na saúde, em que a gente viu pessoas morrendo na fila de espera por atendimento sem conseguir acesso à UTI, né? O relatório da Fiocruz de março já alertava que o Brasil passava pelo maior colapso sanitário da sua história, ou seja, com um colapso simultâneo, sistemático de todo o sistema de saúde ao mesmo tempo, né? Hospitais públicos e privados, e uma taxa que corrobora isso é a da letalidade, que passou de 2% no final de 2020 para 4,4% agora. Isso dá uma dimensão da sobrecarga dos hospitais e da precariedade do atendimento, que podia ser melhor se tivessem mais leitos e mais profissionais de saúde disponíveis. A vacinação, por outro lado, continua num ritmo muito lento, né? 14% da população tomou a primeira dose, 7% ou menos de 7% tomou a segunda. Segundo o tracker de vacinas do New York Times, nós estamos em 56º lugar no mundo por 100 mil habitantes, e também das 3 milhões de mortes no Brasil, 3 milhões de mortes no mundo, 13% acontece no Brasil, apesar de termos menos de 3% da população, né? A gente tem 1.863 mortes por milhão de habitantes, isso é maior do que nos Estados Unidos.
Nós estamos aí entre os 12 países com maior mortes por milhão de habitantes no mundo, só perdemos para países pequenos europeus e com uma população muito mais velha que a nossa, como é o caso de Reino Unido e Itália. Então, essas mortes não aconteceram ao acaso. A tragédia seria grande de qualquer maneira, mas ela poderia ter sido menor e, principalmente, o horizonte para sair dela poderia ser mais claro se o governo brasileiro tivesse apostado com antecedência na compra de vacinas, na coordenação dessa crise, na comunicação correta e em apoiar medidas restritivas. Infelizmente, essa não é a nossa história. Constantino, esse vírus não vai embora nunca, não? Você acha que a gente vai ter que aprender a conviver com ele pela eternidade? Não resta dúvida, como acontece com a influenza, a gripe comum, que todo ano tem uma campanha de vacinação e tudo. É curioso que você perguntou sobre a Índia e a Amanda, depois de uma breve viagem, já tinha voltado para o Brasil para poder culpar o governo brasileiro. Mas eu achei curioso que ela falou no momento ali que o epicentro vai mudando, né? Então é curioso isso, porque quando o epicentro era o Brasil, e não sei se é bem epicentro a palavra, mas quando a maior quantidade de casos, por conta de alguma variante, ocorre num determinado lugar, né? Aí, quando era o Brasil, eu lembro muito bem das análises que ela fazia, a culpa, aliás, continua sendo a culpa do Brasil, né, do presidente brasileiro, do Bolsonaro, que o STF, inclusive, esvaziou de função na pandemia. Eu menciono isso porque o que está acontecendo na Índia, que é muito triste, né, é um país que exporta vacina, vacinou mais de 100 milhões de pessoas, a oposição indiana está fazendo a mesma coisa, está usando esse quadro para tentar derrubar o presidente. Então, o que isso mostra é o oportunismo dos militantes para explorar cadáveres para um fim político e eleitoral. Essa questão do Parlamento Europeu que você citou, eu já tinha mencionado. É curioso que na mesma reportagem do G1, né, que tem lá sobre isso, aí diz assim, os países europeus também estão entre os mais afetados da pandemia. Reino Unido, Itália, o 6º em óbito, Reino Unido 5º, França 8º, Alemanha 9º, Espanha 10º. Né? Então, eles não têm aquilo que a própria esquerda chama de lugar de fala. Em relação ao que vem aí, vem o inverno, é preocupante. O lockdown não é saída, já se mostrou um fiasco. Aliás, quem diz isso é professor de Harvard, professor de Stanford, não sou eu, né? Mas todo mundo observa que foi um fracasso, foi um fiasco. E o Guga Chakra, né, da Globo, ele destacou que, em relação às pessoas que receberam as vacinas americanas aqui, a Moderna, a Pfizer, porque tem uma questão de qualidade de vacina também. Não é igual receber a Sputnik ou a Coronavac, né, pelo visto. Nos Estados Unidos, a taxa de pessoas que tiveram até o contágio, né, não estou nem dizendo internação ou óbito, contágio, contraíram o Covid e foram vacinados nas 2 doses, é uma taxa mínima. Né? Então isso mostra o seguinte, aqui essa vacinação realmente pareceu eficaz. E mesmo assim o CDC, os burocratas, tecnocratas e o presidente Biden não estão querendo voltar ao normal. Né? Então, o vírus vai continuar aí. O problema é que a esquerda ganhou gosto pelo controle social mesmo. O que você acha, Serrão? O lamentável é que o Brasil é um país que não aprende com os seus erros. A gente já brincou isso aqui. No futebol, na Copa de 2014, perdemos de 7-1 para a Alemanha e nada fizemos para mudar a estrutura do nosso futebol. Continuamos preparados para tomar outra goleada. Agora, no meio do pandemônio da pandemia, o Covidão nos goleia por 400.000-0. Mortes, vidas que se foram. Agora, o detalhe para o qual não estamos atentando. Qual é a natureza desse vírus que veio da China? Ele ataca, sobretudo, a imunidade das pessoas que têm comorbidades. Em geral, obesidade, pessoas sedentárias e aquelas que têm doenças ocultas que ela não sabe, tipo hipertensão e diabetes. Isso aí afetou diretamente o sistema circulatório, que abalou o sistema respiratório e aí gerou mortes. Esse é o dado objetivo. E aí fica aquela grande questão. Quando que nós vamos começar a ter realmente no Brasil um trabalho eficiente de prevenção a essas doenças que matam tanto quanto o Covidão? O Covidão potencializou a capacidade mortal dessas doenças que dizimam anualmente centenas de milhares de brasileiros. É isso que nós temos que tomar vergonha na cara e começar a atacar. Esse é o ponto fundamental. Temos que pensar nisso. Medidas
preventivas de saúde de verdade e não demagogia e politização da Covidona, como aconteceu agora no Brasil. Agora, nesse caso da Índia, eu queria tentar ouvir de vocês uma possível solução, que é muito difícil, mas pensando aí numa possível situação que aconteça, no caso da Índia, é uma variante que não necessariamente as vacinas que estão sendo aplicadas surtam algum tipo de efeito. E aí, gente, se essa variante da Índia chegar no Brasil, enfim, for disseminada aí pela população, o que a gente faz? Não vai ter vacina, nós vamos fechar de novo, o Brasil aguenta isso. Como é que a gente resolve essa situação, Amanda? Bom, Paulo, primeiro que não se sabe se essa variante é resistente às vacinas. Pelo que eu vi ainda, não há nenhum estudo que corrobore isso, né? E é sempre a fonte de grande preocupação, porque quando o vírus se dissemina descontroladamente, como aconteceu no Brasil há pouco tempo, como ainda acontece, né? Porque o número de mortes e de casos ainda é muito alto, como acontece na Índia, a possibilidade de surgirem novas variantes, e essas sim resistentes à vacina, é muito grande. A gente tem que lembrar que a Índia fez um lockdown muito severo no começo da pandemia, de março a junho ou julho, pelo Narendra Modi, que, aliás, é considerado um nerd, ele sempre se debruça sobre os dados científicos, os dados da ciência. Então, ele fez, sim, um lockdown bastante restritivo no início da pandemia na Índia, e depois, de fato, as medidas foram relaxando, e eles tinham até fevereiro ou março uma sensação de vida absolutamente normal, até que chegou essa nova variante, que pegou todos aí de surpresa, mais de 400 mil casos por dia. Você tem que lembrar que na Índia também tem um Instituto Serum, que consegue produzir 1 bilhão de vacinas por ano, é uma enormidade, se não me engano, é o maior instituto do mundo que exporta para vários países, inclusive para o Brasil, para vários países em desenvolvimento, né? Não para os países desenvolvidos. E tem uma preocupação tão grande que agora os Estados Unidos têm 60 milhões de doses que eles querem exportar para outros países, e um dos maiores beneficiados devem ser a Índia, também com insumos, com IFAs e com outros medicamentos que devem ser produzidos, devem ser usados para a Índia, justamente para poder controlar essa pandemia, porque você tem uma população imensa, e com esse número de casos por dia, a chance de aparecer uma variante que aí sim seja resistente à vacina é grande. Por isso, essa preocupação com a crise sanitária na Índia como uma ameaça para o resto do mundo, da mesma forma que o resto do mundo se preocupou com o Brasil, quando o Brasil era o epicentro, com a possibilidade de surgimento de uma nova variante. Agora, minha querida Amanda, um ponto importante nessa discussão é a abertura do espaço aéreo na Índia, né? Está aberto o espaço aéreo, todo mundo entra lá, sai, como é que está essa situação? Isso é uma coisa que a gente poderia depois apurar, porque é uma boa discussão, né? Porque 400 mil casos num dia só é uma explosão, né, Constantino? Não, é muito grave, tudo leva a crer que é essa variante agressiva, né? Assim como no Brasil, no Uruguai, né? Outra variante. E o mais importante é a gente entender de onde vem a origem dessas variantes agressivas, né? Tem algumas teses. Às vezes até o lockdown pode ajudar, porque é um negócio meio darwinista. Você perguntou da vacina, Paulo, a resposta vai ser que nem o flu season. Todo ano você tem que adaptar a vacina a essas novas variantes que surgem. Então é uma corrida de gato e rato, é que nem bandido e ladrão, né? A polícia vai lá e inova na tecnologia para pegar o bandido está inovando também para poder roubar. É assim que funciona, a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus. Deve ser maravilhoso ser a Amanda em um aspecto, né? Porque não precisa ter angústia, dúvida com nada, né? É tudo que aconteceu de ruim, faltou lockdown. Veja que até a Índia foi isso. Quando relaxou é que veio o problema. Então, se pararmos tudo e todo mundo ficar em casa para o resto da vida, né, à exceção talvez de jornalistas que vão para o trabalho, acabou a crise, não tem variante agressiva, não tem nada disso, não tem problema econômico, suicídio, desemprego, agressão doméstica, não tem nada, né? Fecha tudo e sempre que piorar foi falta de lockdown. É uma coisa realmente incrível. Eu quero pegar uma carona só no que o Serrão falou. Várias reportagens, estudos estão mostrando que exercício físico, de preferência ao ar livre, é fundamental aqui. Obesidade é um problema, né? Porque são doenças respiratórias também, inflamatórias e respiratórias. Veja, fique em casa sem sol, talvez tenha sido a recomendação mais assassina nessa pandemia. E quero trazer aqui uma reportagem do Globo de 2010, dizendo que infecções respiratórias matam 4,25 milhões por ano. Nós estamos falando agora de 3 milhões de mortes nessa pandemia acumulando, não é no ano, já tem aí um ano e daqui a pouco 1 ano e meio, né? Então, assim, milhões de pessoas morrem todo ano de doenças respiratórias. Vamos ter isso em mente.
Amanda? Olha, eu acho que a recomendação mais assassina é promover aglomerações, não usar máscara, usar tratamento precoce, comprovadamente ineficaz. E quando você fala em novas variantes que surgem, elas surgem justamente nesse ambiente de pandemia descontrolada, Constantina. É por isso que elas surgem. E quem diz isso não sou eu, não é maravilhoso ser eu. É maravilhoso poder seguir a ciência e acreditar no que cientistas, médicos, infectologistas e epidemiologistas sérios dizem. E só mais um dado para essa nossa discussão, porque todo mundo fala, essas pessoas morrem de qualquer jeito, ou iriam morrer de qualquer jeito, ou têm comorbidades, etc. Tem um dado aqui que eu acho que é interessante, que, aliás, estava numa matéria no jornal que você sempre cita, Constantino, na Gazeta do Povo, é um dado da Associação Nacional dos Registradores Naturais, que são os cartórios, basicamente, mostrando que em 2020, no ano passado, foi o ano com maior mortalidade de pessoas no país. 1.400.000 pessoas morreram, o que é quase 9% superior a 2019, o ano anterior. Para a gente ter uma ideia, normalmente, essa taxa, essa mortalidade, ela aumenta ao ritmo de 1,9% ao ano. Então, dessa vez, aumentou quase 9%, deu um salto. Isso foi por causa da Covid. Então, a gente tem uma ideia por aí do excesso de mortes, das mortes que a pandemia provocou, além das mortes por outros motivos que acontecem naturalmente. Constantino. Eu não estou negando que a Covid matou mais gente. Eu, hora nenhuma, neguei isso. Agora, sobre a ciência, sempre faltou lockdown, né? É só pegar o especialista que te interessa, né, Amanda? Eu citei aqui, por exemplo, 2 também. Um de Harvard e um de Stanford. Fora vários outros estudos e fora a observação, né? Porque a gente cita o caso da Índia, da Argentina, aí depois cita a Suécia, aí compara com Texas, que está aberto há 1 mês e meio, mas sempre tem uma outra explicação. E se começar a aumentar no Texas porque a variante indiana invadiu os Estados Unidos e a vacina não segurou, eu não tenho dúvida qual vai ser a sua análise. É muito simples. Faltou lockdown. Então, eu disse que é fácil nesse sentido. A gente tem a resposta pronta para tudo. É o emplastro de Brás Cubas. Serrão. A Covid, ela potencializou os males do subdesenvolvimento. A Índia tem um problema claro de superpopulação. População de lá altamente subnutrida. A Índia tem um outro fato agravante, além da concentração populacional, da concentração demográfica. Lá, a água é altamente poluída. E não é a água normal, não, utilizada, que eles captam de rios, não. O subsolo indiano está assustadoramente rebaixado e altamente poluído, inviável. Então, onde você não tem água potável, é a tragédia anunciada. Saneamento básico na Índia, você está de brincadeira, é horrível. Não chega a ser tão ruim quanto num lugar chamado Brasil, onde o nosso sistema de saneamento também é uma porcaria. Então, tudo isso se junta aos males do subdesenvolvimento, da má gestão e da não política pública de saúde preventiva, levam o Covidão a fazer a festa mórbida e mortal, no final das contas, macabra.